Olá, para você que está aqui me assistindo, eu sou a Ana Rodrigues, seja muito bem-vindo. Nós vamos agora fazer a nossa reflexão astrológica semanal e é uma semana que tem bastante movimento. Nossa, vocês vão perceber como essa semana é interessantíssima. Dias com muito movimento no céu, alguns dias com um único movimento. Mas o que é interessante é que nós vamos ter nessa semana Vênus ingressando em Touro e Marte ingressando em Áries. Então, os dois chegando aos seus domicílios, né? E isso vai trazer uma alteração no quadro aí que é bastante interessante. Antes de começar falando sobre as influências da semana, então, continuo com os recadinhos. Gente, eu sei que está bem difícil para todo mundo aqui, nosso momento econômico está bem complicado aqui no Brasil, então aquele cupom de desconto com 20% de desconto para fazer os cursos, ele ainda continua valendo, tá? Então é só você pegar o código do cupom que está aqui embaixo na descrição do vídeo e colocar lá no carrinho quando você for adquirir o curso, aí ele já vai conceder os 20%, tá bom? Eu também coloco aqui o recadinho que vocês estão vendo aqui embaixo sobre o caderno de estudos, né, que eu lancei sobre os lotes herméticos. Logo mais vai sair sobre as estrelas fixas também. Você pode adquirir esse caderno. Agora eu também liberei para pagamento por Pix, né, ou transferência direta, né? E tem também a opção por cartão de crédito. Se você estiver fora do Brasil, é possível também receber. O frete vai ficar um pouco diferente porque é um envio internacional, mas é possível também receber, tá bom? Então é só pegar aqui essa informação do meu site, o link do meu site também está na descrição. E aí é só você pegar esse link, né? Você vai cair direto lá no meu site e na página, tá bom? Bom, pessoal, então vamos ao que interessa, né? Essa semana aqui, como eu falei para vocês, é uma semana bem interessante. Na semana passada a gente teve aquele eclipse lunar, então talvez algumas pessoas possam ter sentido aí algum sintoma, né? Alguma coisa em um nível um pouco mais físico, né? Os eclipses, eles atingem as massas, então pode ter sentido principalmente quem tem ali o ascendente bem pertinho daquele grau do eclipse, né? Geralmente, pessoal, quando a gente tem os trânsitos, eles não são desencadeadores de eventos significativos aleatoriamente. É preciso que no contexto, né, do momento, para o nível individual, você tenha esses astros em trânsitos de alguma forma importante, né? Vou citar um exemplo meu aqui antes da gente entrar aqui nas previsões que eu acho que serve até como um aprendizado, né? Na minha revolução solar atual, eu tenho ascendente no signo de Áries, né? E quando nós tivemos há 2 semanas atrás o ingresso de Júpiter em Áries, que foi inclusive, aí foi um dia bem movimentado, né? Eu tive um sintoma, né, físico, assim, ruim. Eu fiquei bem enjoada, assim, né, mas por decorrência de um alimento que eu ingeri, né, de alguma questão alimentar, mas aí foi um dia que fisicamente eu não estava muito bem, não consegui trabalhar direito, por exemplo, uma parte do dia eu tive que deixar de trabalhar e tal, mas ele teve um efeito físico muito forte. Por quê? Porque a casa um é a casa do corpo físico. E Júpiter, para mim, ele tem uma referência importante, porque como Júpiter é regente de peixes, eu tenho ascendente em touro, tenho Vênus em peixes, Júpiter é dispositor do regente do meu ascendente. Então, os movimentos de Júpiter, eles acabam interferindo já naturalmente em algumas questões físicas, que no momento coincidiu também na Revolução Solar, com o ingresso, o trânsito dele pelo signo do meu ascendente anual, né? Por exemplo, se a gente calcular por signos inteiros, então eu tenho a primeira casa toda da Revolução Solar, iniciando ali em 0 de Áries, terminando em 30, né? 29, 59 diárias, né? Então é assim que a gente vai sentindo. É lógico que nem todos os eventos são físicos, né? A gente tem outras casas da carta, né? Que vão dizer sobre circunstâncias específicas, temas específicos da vida. Mas é só um exemplo, né? Às vezes a gente fica esperando aí uma grande alteração, uma grande mudança e nem sempre é esse o quadro, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Sem muita conversa, gente, vamos falar então desta semana interessantíssima. Bom, é sobre essa semana aqui que nós vamos falar do dia 22 de maio ao dia 28. Então, nós vamos ter aqui a fase minguante, iniciando no dia 22, né? E aí, na semana que vem, a gente vai ter uma fase nova, o início de uma lunação. Então, vamos ver aqui como tudo vai acontecer. Gente, então vamos lá. O dia 22 de maio, que é domingo, ele começa no céu bem cedinho, na madrugada, às 4h19, com uma conjunção de Lua com Saturno em 21 e 25 graus
e 6 minutos de Aquário. Então Saturno está muito mais forte do que a Lua, e a Lua é o astro que indica o humor. No meio da madrugada de domingo, então nós não temos um clima assim exatamente amistoso. Ele tende a pouco, não é necessariamente a reserva, mas um pouco de resistência no clima, né? E nas conversas, enfim, o clima geral ele não é tão maleável, ele não tem uma tendência muito flexível, pode deixar o clima um pouco mais sério. Então, se você estiver acordado, mantenha atenção aí aos diálogos, conversas de uma maneira importante, tá? Depois o próximo movimento é meio-dia e 49. Meio-dia e 49, que é o ingresso da Lua no signo de Peixes. Então a gente já sabe, né? Falo sempre para vocês que o signo de Peixes é um signo de bastante maleabilidade, flexível e profundo, bastante profundo. Então a natureza de Peixes é fria e úmida e a natureza da Lua também é fria e úmida. E isso cria um clima bem profundo, muito introspectivo. Por um lado, ele tem uma tendência hipersensível, vamos dizer, que pode acentuar o processo criativo, a capacidade de percepção também, né? Ele é mais de reserva, ele não tem uma tendência muito festiva, né? Então, favorece mais as atividades que necessitam de um olhar um pouco mais profundo, que necessitam de engajamento e tal. E mantenham atenção, então, para esse clima exatamente sensível, né? Porque os temas gerais acabam sensibilizando as pessoas de uma maneira muito fácil, né? Pega a gente desprevenida. Aí, o que vai acontecer depois, no início ali da tarde, 1h12, é que a Lua vai aplicar uma quadratura 90 graus a Mercúrio. Então, isso também vai acabar intensificando um pouco de prejuízo para a comunicação. Mantenham atenção, então, às conversas, reuniões, sejam elas de negócios ou de amigos, né? As interações, de uma maneira geral, elas caem num campo um pouco confuso. Se você estiver lidando com algum tema importante durante esse momento, mantenha atenção. Se você tiver que escolher um momento para definir algum assunto importante, evite esse momento. Ele tem uma tendência muito confusa, evasiva, e é difícil ir direto, né, linear para a solução, para acordos, enfim. Ele tem uma característica pouco direta. Por exemplo, se você estiver decidindo sobre alguma coisa, uma compra, por exemplo, pode ser difícil chegar a um quadro de certeza, né, do quero mesmo comprar isso, devo mesmo comprar isso ou não. Então, esse clima de confusão, né, ele acaba ficando presente em todos os temas, mantenham atenção sobre isso. Ah, outra coisa, é muito comum, como é confuso, é incomum, né, essa tendência incomum, surgir em torno de assuntos cotidianos, então coisas estranhas também, né? Às vezes comportamentos estranhos das pessoas ou situações estranhas, perder, esquecer coisas também, tá? Mantenha atenção então aos objetos. Quando for 15h43, é a quadratura entre a Lua e o Sol, é o início da fase minguante. Naturalmente, a fase minguante é uma fase mais de reserva, né? Conclusiva do ciclo, mas vocês vão perceber que essa semana nós vamos ter Marte ingressando em Áries, então ele não tem nada de reserva, como o próprio Marte é o planeta que representa a ação, no signo de Áries ele agita mais, né? Então vocês vão perceber que é uma semana que precisa de bastante atenção. E ainda vamos ter às 22h15 Mercúrio voltando a Touro, porque Mercúrio está no movimento retrógrado, então ele vai deixar o seu domicílio e ingressa em Touro. E aí, gente, temos uma dupla característica de resistência e teimosia, né? A própria configuração de Mercúrio em Touro, que é um signo fixo, que perde flexibilidade, e ainda o movimento retrógrado, que não é um movimento agradável. Sai de uma coisa mais aberta e cai para alguma coisa, um clima um pouco mais fechado, de menos facilidade permeável, tal, né? Lembrando que o signo de Touro é um signo melancólico, assim como o Mercúrio também é, né? Então não tem muita facilidade para interação, para troca, tal. Não é o momento adequado para a comunicação geral, interação, conversas, comércio, estradas também, né? Os assuntos de Mercúrio todos acabam tendo um prejuízo. Então, vocês já perceberam que o dia 22 veio com tudo e o dia 23 ele tem um movimento que é 60 graus entre o Sol e Júpiter, às 8h05, ali durante a manhã, no meio da manhã. Então, pessoal, esse aspecto tem o Sol no signo de Gêmeos, que é um ponto de bastante debilidade para Júpiter. Só que Júpiter está no signo da exaltação do Sol. O que isso significa? Ele amplia um pouco as esperanças e as expectativas gerais, né, no clima.
mas naturalmente, como não temos uma recepção mútua, porque o Sol se beneficia da posição de Júpiter, mas Júpiter se prejudica aqui, né, da posição do Sol. Então, mantenham a atenção a essas mudanças radicais, as expectativas que se criam, as esperanças que se criam, tá? Então, assim, mantenham atenção aos exageros de uma maneira geral, como tanto o Sol como o Júpiter são representações grandiosas, né? Do brilho, das coisas boas, né? Então, mantenham atenção aos exageros em qualquer tema, ok? Gente, dia 25 veio com 1. Vocês já perceberam que essa semana tá assim, com um movimento super oscilante, né? Tem dias com tudo e dias com quase nada. Vamos a mais um dia. A gente quase não coube aqui na apresentação. Então vai ficar até um pouco estranho aqui. O dia 24 de maio é o dia mais movimentado da semana. Meia-noite e 27, então o Mercúrio que ingressou em Touro vai aplicar 60 graus a Marte que ainda está aqui no signo de Peixes, né? O que isso significa? Muita dificuldade em influir com as coisas num sentido linear. Ele tem uma tendência muito de comodismo. Então, não é um bom momento se você estiver precisando definir alguma situação, resolver pontualmente alguma coisa. Aqui a gente cai num campo muito acomodado, tá? Ele não tem uma tendência expansiva. Logo depois, não tão depois, no início da manhã, às 8h06, é Vênus quem vai chegar a 60 graus a Saturno. Bom, Vênus está bem prejudicada, esses 60 graus não é legal, porque aqui no signo onde Vênus está, Saturno tem uma debilidade grave, que é a debilidade da queda. E isso merece muita atenção, então, no sentido de tomadas, né, nos temas que envolvem decisões de médio e longo prazo. Como Saturno é um planeta lento, tudo que representa mais lentidão, coisas que vão se desenrolar ao longo do tempo, necessita atenção. Especialmente compras, investimentos, empréstimos e financiamentos, ok? Não é muito interessante. Pode levar a perdas. E depois às 16h50. Então, das 8, a gente pula lá para meio, quase final da tarde já, né? 16h50, a Lua, que está ali no signo de Peixes, vai aplicar 60 graus a Mercúrio, que voltou para Touro. Então, assim como esse primeiro movimento do dia, essa tendência é muito acomodada. Ela não é fácil para definir os assuntos de uma maneira muito rápida. Evitem esse momento aqui, pode cair num campo de lentidão das coisas. É uma tendência mais fria, né? Do aspecto do envolvimento entre os dois astros, e a frieza ela é mais introspectiva, ela não tem uma tendência expansiva, então vocês vão perceber que tem um ritmo bem devagar, né? E às 18h33, então a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Marte, que continua mantendo esse quadro. A atenção principal é que eles estão num grau final, mas no último suspiro de Peixes, porque é 29h56, a 4 minutos de mudarem de signo, mas ainda estão em Peixes. Gente, evitem esses momentos para inícios, não é legal iniciar nenhuma atividade com os planetas em grau final, né? Principalmente a Lua que dá o tom, o ritmo, né? O clima também, então esse momento ele merece bastante atenção, especialmente porque ele tem uma tendência bastante profunda, um pouco confusa, nada linear, ela não tem uma tendência objetiva, ela é muito misturada, né? E para as atividades práticas não é interessante, tá? Outra questão é que Marte, por característica própria, representa a briga, a luta, a confusão, a discórdia. Então, o que acontece quando a gente tem esse encontro? Às vezes, algumas confusões que acabam se tornando sobre temas nada a ver, assim, temas esquisitos, assim, coisas muito estranhas, né? Então, evitem esse momento. Ele tem uma tendência altamente permeável, à flor da pele, né? E depois, então, às 18h39, é quando a Lua vai ingressar no signo de Áries. Vai mudar um pouco o ritmo, né? A gente vem com o ritmo desde ali do início do dia, muito lento, muito devagar. Então, à noite do dia 24, ela já muda e ela cai num clima bem mais impulsivo. Enquanto aqui, às 18h33, na conjunção de Lua com Marte, ele incentiva a ação, mas geralmente uma ação que não é muito direta. Logo em seguida, ali, né, 6 minutos depois, quando ela ingressar em Áries, ganha velocidade. Por isso que esse momento aqui do início da noite do dia 24 de maio merece bastante atenção.
Quando for às 20h17, agora é Marte, né? Então, assim, um seguindo o outro. Então, gente, aqui já muda radicalmente. Se vocês manterem atenção no clima do dia, vocês vão perceber que ele vem devagar, 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 de repente, tchum, dá uma ligada, parece que ligou na tomada. E aí, a noite do dia 24, ela tende a bastante agitação, impulsividade, ela tem uma tendência mais irritável. E depois ainda a gente vai ter às 23h27, a Lua chegando ao mesmo grau em que está Júpiter no signo de Áries. Então, tem uma velocidade muito acelerada durante a noite. E os encontros de Lua com Júpiter no signo colérico acentuam demais as mudanças radicais que acontecem muito rápido. Então, vocês vão precisar manter bastante atenção aqui, principalmente se você próprio estiver investindo em algum tipo de mudança, de alteração de quadro, em qualquer coisa, mudar um procedimento de um trabalho, por exemplo, ou de alguma coisa que você esteja fazendo, ou uma mudança importante, uma mudança de casa, uma mudança de país, por exemplo, que já é mais importante, tá? Por quê? Porque tem aqui uma velocidade acentuada, né? Nós temos Lua e Marte ingressando quase junto em Áries, depois a Lua chegando ao mesmo grau que Júpiter. Isso tudo vai criando assim, uma coisa muito rápida mesmo, né? Então vocês vão percebendo que o dia 24 de maio é um dia muito cheio de movimento no céu, ele requer bastante atenção. Mantenha atenção aos excessos também, a gente viu no movimento entre Sol e Júpiter, né, que eu falei disso, e aqui também, tem uma tendência excessiva. O dia 25 ele vai continuar com essa agitação, porque a Lua ainda estará em Áries, né, ela se afasta do aspecto com Júpiter e vai se aplicar a 60 graus onde está o Sol. E então, como a Lua está no signo onde o Sol tem exaltação, e tanto o signo de Gêmeos como o signo de Áries tem calor, esse movimento, a expansividade, a velocidade, o ânimo, a agitação continuam no ar, né? Então, dia 25 tem um movimento na madrugada, 2h03 da madrugada, mas ele vai carregando esse clima veloz, esse clima eloquente, animado, assim, né? Fervoroso, tal. Bom, só isso no dia 25, né? Então, vocês perceberam como que tá bem estranha, né, essa semana. O dia 26 vai ter um movimento também às 18h06, no início da noite, que é 60 graus entre a Lua e Saturno. Gente, da mesma maneira como nós tivemos aquele aspecto entre Vênus e Saturno, que não foi legal, esse com a Lua e Saturno também, porque a Lua está no ponto de debilidade de Saturno, ponto de queda, né? Como a natureza de Saturno, ela é fechada, né? Ele é um planeta melancólico e também é um maléfico. Então, quando ele fica exposto à sua queda, acentua muito aquele ritmo de imposição, uma característica meio brava, né? Meio empurrando as coisas. Evitem discussões durante esse momento, elas podem ir para um quadro um pouco mais grave, por exemplo, né? Resolver problemas durante esse momento também não é muito interessante. Não tem uma tendência muito fácil, tá? E aí isso acaba repercutindo também nos temas que envolvam médio e longo prazo, como aquisições, investimentos, negócios e tudo isso. Temos um clima um pouco pesado aqui, um pouco impositivo, né? Tem uma tendência à tensão. Bom, depois a gente tem aqui no dia 27, meia-noite redondinha, né, gente? A Lua chegando ao mesmo grau que Vênus. E por enquanto, Vênus ainda está em Áries. No final, ela está num ponto do exílio, do detrimento, e um pouco irritadiça e competitiva. Para os temas financeiros merece atenção, porque então a Lua chega ao mesmo grau e isso impulsiona a vontade de adquirir as coisas, de ter, deixa o desejo mais irritadiço, né? Mas na característica impulsiva. Então é uma tendência que aqui na meia-noite merece atenção. E depois muda o quadro às 3h22, porque a Lua vai ingressar em Touro. Então, é madrugada ainda. Quando amanhecer, se estivermos acordando aqui na sexta-feira, o clima já está bem mais paradão, né? E, é isso, e assim vai ao restante da sexta-feira, com o clima um pouco mais calmo. Então, a atenção maior é ali na virada da quinta para a sexta, porque vai pegar a Lua se aproximando de Vênus, ela chegando ao mesmo grau que Vênus à meia-noite, né? E essa característica, ela tem uma tendência muito impulsiva com os desejos de qualquer natureza, sejam eles físicos, materiais, tende aí a irritar um tanto.
Bom, e o dia 28, pessoal, ele vem às 11h46 com Vênus ingressando no signo de Touro. Então, como eu disse para vocês lá no comecinho, Marte ingressou em Áries no domicílio diurno dele, agora a Vênus entra aqui, ingressa no seu domicílio noturno. Como Vênus tem consigo a característica, né, os temas do desejo, das aquisições, das moedas, das coisas materiais, né? Em Touro isso fica bem aceso. Aceso, o que eu quero dizer, evidente. Então, assim, há uma característica mais marcante no período de Vênus em Touro, há uma tendência a querer atender aos desejos materiais, né? As coisas prazerosas da vida material, as aquisições de objetos, coisas das posses, né? De uma forma geral, tá bom? Então ela sai um pouco de um clima um pouco mais competitivo e cai nesse campo um pouco mais reservado, mas ela é bem voltada a prazeres e também como Vênus está no seu domicílio noturno, então toda a característica artística também se acentua. Pode ser um bom momento para a música também, né? Para as características artísticas de Vênus aqui em Touro, certo, pessoal? E assim a gente termina essa semana de um movimento muito interessante, né? Dias com 7 movimentos no céu e outros dias com um apenas, né? Então temos muita oscilação de clima e movimentos bem importantes, né? Os ingressos de Vênus e Marte nos seus domicílios, né? Também. Então temos aí uma semana de muita coisa interessante no céu. Mantenha atenção, então, programe as suas atividades para um resultado melhor, certo? Deixa um abração para vocês, gente. Não esqueçam de curtir, compartilhem com seus amigos, me ajudem a divulgar aqui também o canal. Não faço canal com a intenção de grande popularidade, eu sei que são menos pessoas que gostam da astrologia tradicional, mas é sempre bem legal levar essa informação para quem aprecia, né? Sei que tem muitas pessoas que gostariam de aprender um pouco mais aí da astrologia tradicional, tá bom? Então deixo um abração para vocês e até a próxima semana, até mais.